Oiê, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Aqui agora nós temos uma pessoa que eu considero o trabalho dela super importante e é uma mulher, gente. Vamos valorizar aí o feminino, né? Prazer em receber Regiane Martins, a diretora do Conselho da Mulher Empresarial e Empreendedora da CIRP. Falei certinho? Bem, certinho. Certinho. Ai, muito bom ter você aqui, viu? O prazer é meu. A gente tem se encontrado mais, né? Sim. Mas muito bom ter você aqui. Hoje eu quero que você fale para todo mundo o que é o Conselho, tudo que você puder. Ixi, temos muita coisa para conversar, então, Luca. Quero dizer que é um prazer para mim, uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É um assunto muito importante e que realmente faz meu coração bater mais forte quando a gente fala de Conselho da Mulher, quando a gente fala do empreendedorismo feminino. Nós, hoje, o Conselho da Mulher Empresária e Empreendedora da CIRP está fazendo 21 anos, então nós estamos tendo aí a maioridade que espetáculo. Do Conselho. Imagina... Mas você não faz parte desde o começo, porque você tem 22 aí. Por aí, 20 e poucos. O que acontece, né? A cada 2 anos muda a diretoria do Conselho da Mulher. Tá. Né? Então, a minha gestão acaba agora em 2024. E a gente vai, a cada gestão, vai ocorrendo a adaptação do Conselho da Mulher à realidade vigente, né? No social, a realidade econômica. Porque muda, né? Exatamente, né? O que acontecia há 21 anos atrás, quando foi criado, né, com a mulher, com o ambiente em que a mulher estava envolvida, eram necessidades, desafios totalmente diferentes do que a gente tem hoje. E inclusive o CME ele tem essa propriedade. O CME ele é dinâmico e ele vai se moldando às características da sociedade. O que é muito importante também, porque imagina a mulher há 21 anos atrás, o que ela podia, o que ela tinha acesso. É completamente diferente. Isso. E já foi uma grande conquista, né? Porque o Conselho da Mulher ele é um dos primeiros conselhos do interior paulista. A gente tinha de São Paulo, né? Mas ele é o primeiro do interior. Do interior, exatamente. Ai, que legal. E agora é o primeiro que tem o subnúcleo, é isso? Isso, na verdade também. A gente cresceu tanto nos últimos tempos e isso é uma maravilha, porque está mostrando que a mulher realmente está tomando posse dessa frente, que também são os negócios, né? Hoje o CME está com 120 nucleadas. Então, é um número muito expressivo diante de tudo, né? De toda essa caminhada. E aí, por conta justamente disso também, e por conta de regionalidade, tá? Então, a CIRP teve também que abrir uma nova unidade também de mulheres empreendedoras, um núcleo também de mulheres empreendedoras, na região norte, que é o NAMI, né? É o núcleo, a CIRP Norte da Mulher Empreendedora. Então, a gente tem o Conselho da Mulher, que a gente tem as reuniões mais no centro, e para atender também as mulheres que às vezes não conseguem se locomover muito até o centro, foi criado agora pela CIRP também, por conta só da região, diferente, o Conselho lá na região norte, que também está sendo um sucesso, temos muitas nucleadas também. Né? Então, a mulher realmente está aí se apropriando, né? E me conta uma coisa, eu sei um pouquinho da história do Conselho, né? Porque eu fiz uma pesquisa. Não foi nem para entrevista, viu, gente? Depois a gente conta a pesquisa. Sim. Mas, antigamente, os objetivos do Conselho eram outros, né? Uhum. Agora, o atual objetivo, na tua gestão, você vê como? Fala para mim. Falo. Então, como eu disse, como ele veio se adaptando, lá atrás, né, ele tinha muito uma função mais social, né, de fazer coisas que muitas vezes eram as necessidades naquele momento. Que foram quando surgiram as caravanas. Isso, as caravanas que tinham um cunho muito social, né? Tá. Teve, inclusive, alguns momentos de casamentos coletivos, né? Que foram, que é icônico. Carteira de trabalho. Isso. Todo esse papel que depois foi absorvido pelo Poupa Tempo e que aí essa função já não precisava mais acontecer nas caravanas. E elas foram se moldando até que hoje, na minha gestão e
semana anterior isso já estava sendo trabalhado, inclusive a pedido da nossa presidência, né? Tá. Que era para a gente dar um teor mais de negócios. Entendi. Uma outra roupagem para o CME. Né? Dá um preparo para empreender, exatamente. Tipo, cursos, esse tipo de coisa. Então, hoje, inclusive, eu digo muito que é o mote, né, da minha gestão hoje é seu negócio todo dia. Então, toda a nossa reunião, a cada 15 dias, nós temos a reunião que legal do isso, CME. seu negócio todo dia. Isso. Eu falo, de alguma forma, nós vamos falar e fazer você olhar para o seu negócio. Todo dia, a mulher tem que olhar para o seu negócio. Porque a gente tem muitas demandas, né? A mulher hoje é extremamente demandada em todos os aspectos. Familiar, relacionamento, e a gente... Casa, filha, nossa, isso. E aí, o negócio, às vezes, ele vai ficando pro tempo que dá, né? E a gente... Infelizmente tem isso. E aí o que acontece? Quando a mulher não tem o foco no negócio, ela se frustra, porque às vezes o resultado não vem. E aí o resultado não vem e aquela dor é maior, e aí ela pensa em desistir, aí ela pensa que ela não é capaz, e aí reforça uma série de condições que não nos ajudam. Então, no CME, a gente traz esse olhar que realmente é preciso. A mulher, o tempo inteiro, ela precisa estar olhando para o que ela faz como um negócio, ainda que seja pequeno, ainda que eu não tenha funcionários, né? Ainda que as pequenas empreendedoras, a gente tem muitas nucleadas que são, às vezes, trabalham sozinhas. Mas ela então precisa ter esse papel de inclusive, se lembrar que todo dia ela precisa olhar o que eu posso fazer mais pelo meu negócio, né? O que eu posso fazer de diferente. Tá? E aí, no CME, a gente tem alguns pilares que a gente trabalha, que eu estava começando a te contar, né? E o que é importante nisso? Porque existem vários grupos de mulheres, inclusive empreendedoras aqui em Rio Preto e na região. Tá. Mas o CME, ele tem um DNA próprio, né? Que é um olhar, a gente trabalha com base nos pilares de networking, né? De capacitação. E eu falo que é algo que é muito do CME, que é o amor. Então, a gente traz muito isso. Claro, é o olhar no negócio, mas o amor pela empreendedora que está ali, se desdobrando, e a amizade que acaba acontecendo entre elas. O network é muito importante, né? Isso. É muito importante. Network, a gente tem, inclusive, um evento grande, que é um evento anual, que a gente tem relacionado ao networking, que é a rodada de negócios networking para elas. Né? Então, é só entre empreendedoras, a gente dá preferência sempre para as nucleadas. Então, são 49 empreendedoras. Então, aquela empreendedora, ela tem a possibilidade de oferecer o seu negócio, o seu serviço, para outras 48 possíveis... Nas mesas de negócio. Isso, possíveis compradores. Eu fazia isso, a gente fazia isso no Sebrae, quando o Sebrae começou, que eu fui assessora. Olha que legal. Era bem legal. Então, e é importante, né, porque a gente treina, aí primeiro a gente tem a preparação para esse network, então elas entendem o que é um pitch de venda, um pitch de negócio, pitch de elevador, né? Daí vai trocando de mesa, vão trocando de mesa, então a gente as prepara primeiro, aí no dia elas estão mais preparadas para falar do seu negócio, né? Para mostrar realmente o que elas querem mostrar, porque a gente fica perdida. Quantas vezes eu fui para a mesa de rodada de negócio e muito perdida? Então, aí a gente entendeu que era uma necessidade também prepará-las para estar lá. Então, a gente também faz esse trabalho. Perdida no sentido de não saber falar. Isso, do trabalho, fica com medo, fica nervosa. Às vezes começa a falar, porque você tem um tempo curto na rodada, né? Você começa a falar e aí não dá tempo de concluir o raciocínio e não fala o mais importante, às vezes, né? Então... falar, não falei. Exato. Isso é muito então, ruim. tem toda uma preparação para que elas... Claro que o nervoso ainda vem, né? Porque... E vocês vão fazer ainda esse ano essa rodada? Vai fazer Nós agora? Fizemos em maio agora. Em maio. Agora só ano que vem. Agora ano que vem. Na verdade, a gente está estudando a possibilidade de fazer uma rodada maior, né? Mas ainda estamos analisando essa possibilidade de ainda fazer isso esse ano. São muitas atividades. E nessa rodada são só mulheres ou daí... Só mulheres. Que engraçado. Só mulheres, Então, e a gente fez um desafio dentro dessa rodada. Olha que interessante, isso é uma história bem legal também. Para que as mulheres que tivessem melhor resultado decorrente da rodada, né, elas iam concorrer a mentorias e a um prêmio também. E aí, inclusive, foi esses dias que essa quarta-feira, que a gente teve o resultado. E assim, elas tiveram um resultado bem expressivo, se a gente for considerar uma empresária, assim, e negócios relacionados só a um evento, né, que foi a rodada. A que ganhou, para você ter uma ideia, teve vendas relacionadas à rodada no valor de R$ 3.500. Olha que legal.
né? Faz a diferença, né? Lógico. Então, a gente tem, assim, um olhar realmente para fomentar o empreendedorismo feminino, ajudá-las, apoiá-las a melhorar o resultado, melhorar a venda, aumentar parcerias, né? Elas têm muitas parcerias entre elas, é lindo de ver também, Luca. Né? Porque acaba se tornando um grupo que se ajuda, né? Exatamente. Elas se ajudam e quando elas se ajudam, elas querem trabalhar juntas. A dor de uma muitas vezes é parecida com a dor da outra, né? Então, assim, isso é muito. Eu fico encantada de ver, né, o resultado desse trabalho, o que o CME está promovendo. Né, o que tem acontecido, fora a rodada de negócio, a gente tem 2 outros grandes eventos, que um deles é a caravana, que hoje é a caravana do empreendedorismo feminino. Vamos falar dela? Vamos. Essa caravana acontece o que nela? Nessa caravana, essa nossa edição, que foi agora em março, que é o mês da mulher, né? Então a gente aproveitou para fazer a caravana. Nós tivemos, foi lá no Shopping Norte, que nos recebe de braços abertos. E lá a gente montou um palco, nós tivemos várias pocket palestras de temas de interesse delas e que, para dar visibilidade para as próprias nucleadas, que a gente coloca quem tem a sua expertise, elas tinham ali uns 15, 20 minutos para passar um conteúdo. Tivemos oficinas de marketing, porque é algo também super importante para a empreendedora. Também né? acho. E junto a isso a gente fez estandes para que elas pudessem expor produtos e falar dos seus serviços lá também no Shopping Norte. Então, foi sensacional, assim, foram 2 dias, sábado e domingo, né? Muito legal essa caravana, eu não fui, não fiquei sabendo. Então, não, mas pro ano que vem você já deixa marcado, vai ser em março, sempre é em março, que é o mês da mulher, né? E que a gente vai sempre melhorando, sempre fazendo diferente, e nesse momento, então... E você acha que as mulheres estão mais abertas para receber esse tipo de informação? Estão mais abertas para receber críticas, né? Porque o network você está sujeito a críticas, né? Quando você fica amiga, a amiga chega e fala: ai, amiga, posso te falar? Eu não gosto muito disso. Não é isso? Sim. É assim, eu vejo que isso é muito importante. Gente, primeiro que nós precisamos... É treino, né? Porque no fundo, como ser humano, a gente não gosta muito de crítica, né? Eu costumo dizer que a gente pode falar qualquer coisa, mas depende da forma com que a gente fala, né? Então, assim, eu não vou dizer que, né, todas gostam ou que todas conseguem passar um feedback, que isso é um feedback, né, de uma forma leve, mas eu digo que essa é uma construção que a gente tem feito, né? Porque é assim que a gente melhora, né? E ontem mesmo eu estava falando para elas lá, eu falei, olha, eu vou falar algumas coisas aqui hoje, porque eu que palestrei ontem, né? Que talvez vocês não vão gostar, mas... isso é mas eu não tô aqui, né, para que vocês gostem de mim. Tô aqui para que vocês escutem o que precisam escutar, né? E no fundo é isso, né? É claro que eu não vou agredir, eu não vou ser desrespeitosa. Lógico que não. Mas eu vou falar coisas que realmente precisam ser ditas, porque quem vai falar? Né? Se eu sou especialista, por que hoje eu fui, né? Eu estou diretora? Porque a minha história, minha experiência é voltada em desenvolvimento de negócios. Né? Então, eu faço treinamento, desenvolvo empresários e alta liderança. Então, assim, eu consigo olhar e enxergar o que elas precisam fazer diferente. E você é a que fala, né? Isso, eu sou a que fala. Você é a bruxa. Né? Então, e eu tenho as comissões que me ajudam muito, né? Então, eu falo que eu não faço nada sozinho. O CME, ele é um conjunto de mulheres que estão ali para dar voz para os nossos desafios e para as nossas necessidades. Então, hoje, o CME cresceu tanto, como eu te disse, a gente está com, né, mais de 100 mulheres, 120, que a gente precisou criar comissões para que ele continue acontecendo e para que ele rode de uma forma que seja efetiva para todos. Porque se você deixar solto, tem algumas que não vão participar, começam a não ir, não gosta disso, não fala, não comenta. Então, o ideal é fazer grupinhos, né, das que tenham não é mais a ver, mas é por aí, né? Na verdade, as comissões, Luca, elas funcionam da seguinte forma. A gente entendeu quais as principais frentes que o conselho precisaria ter para caminhar. Entendi. Né? Então, por exemplo, eu tenho 5 comissões hoje. O bem-estar, que cuida da acolhida das nucleadas novas, de quando uma nucleada começa a gente chama nucleada ou conselheira, tá? Quando ela começa às vezes faltar sem razão, né? E aí elas vão resgatar, vão conversar, vão entender se está
acontecendo alguma coisa, né? Porque a mulher tem isso, a gente tem esses desafios. Às vezes tem alguém doente na família, às vezes não tem quem deixar a criança, às vezes isso acontece, né? E às vezes uma de nós pode ajudar, e às vezes ali, né, a gente quer que o grupo continue forte e sempre em frente. Né? Sem deixar ninguém para trás. Sem deixar ninguém para trás. Deixar. Acho isso super importante. Isso é o mais importante do conselho, eu Exato. Acho. Porque, como eu disse, tem muitos grupos, mas o CME, ele é diferente. E aí, fora o bem-estar, a gente tem a comissão de planejamento estratégico, tem que entender o que elas querem ali, o que elas precisam, né? Porque senão a gente vai fazer o quê? Treinamentos, ou vamos dar um direcional da minha cabeça, ou da cabeça de algumas poucas. Mas, no fundo, a gente precisa entender quais as necessidades do grupo, das empreendedoras. Então, tem essa comissão do planejamento estratégico, tem a comissão de capacitação, né, que me ajuda ali a formatar as capacitações. Inclusive, vai começar agora, segundo semestre, a nossa segunda jornada de capacitação empreendedora. Tá. E essa captação como funciona? Ela é para as nucleadas, né? Tem que fazer uma inscrição. E ela, todos os temas, dessa vez o tema base nuclear, assim, vai ser posicione-se. Porque de uma das pesquisas que a gente fez com elas, né, percebeu-se que é importante elas, às vezes, assumirem essa postura mesmo de empreendedora, de empresária, né, tanto relacionado à aparência, porque a gente vai ter uma pessoa que vai estar falando de roupa, né, o que a sua imagem mostra, também a parte de marketing, a parte de posicionamento enquanto mulher mesmo. Então, assim, esse segundo semestre ele vai ser todo para essa capacitação e algumas visitas técnicas também relacionadas a posicionamento. Né? Então, isso também é bem forte e importante. Muito importante, muito importante. Então, a gente capacita, mas dentro da necessidade do grupo. Né? Tá. Então, não é mais não uma capacitação. Não adianta vir com um curso lá que elas nunca vão usar. Exatamente. Não é só mais um curso. Tem que ser algo, né? Que elas precisem. Que elas precisem. E dentro disso, a gente vai promover também um novo desafio para que elas se engajem. Né? Porque eu acho que isso é uma grande questão. Para a mulher continuar, para ela ir toda quarta e estar ali com a gente, toda não, a cada 15 dias, e deixar todo o resto das coisas que ela tem para fazer, ela tem que estar engajada. Né? E para se engajar, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. O CME tem que oferecer, claro, elas têm que querer aquilo que a gente está fazendo. E essas reuniões acontecem sempre dentro da CIRP? Dentro da CIRP e no Salão Nobre a gente tem feito ali todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã, cada 15 dias. E a CIRP apoia totalmente o conselho, andam juntos. Com certeza, é tudo muito alinhado, né? Tudo muito alinhado, né? Então, eu tenho o vice-presidente que cuida da parte dos conselhos, que é o Oswaldo, que é uma pessoa excelente. E nos dá muito apoio, muito. E o presidente também, que é Owen, e toda a diretoria, né? E fora essas comissões que eu falei de 3, né? Bem-estar, planejamento e capacitação. Aí eu tenho a de eventos também, nós temos a de eventos. Que é uma comissão que elabora eventos? Ou faz uma caravana de eventos? Nós temos a comissão de eventos, ela tem, basicamente, ela cuida do Triplo C. O que é o Triplo C? É um evento também do CME, que a gente fala, são 3 Cs, né? CME, comemora e conecta. Então, você vai inclusive hoje tem. É um evento que a gente faz em restaurantes ou em pontos assim, barzinhos. Entendi. Onde a gente vai para fazer network, para estreitar laços e para comemorar vitórias dos negócios e celebrar os aniversariantes do mês. Que legal. Então, é um evento bem completo que faz essa aproximação. Porque, às vezes, vai na reunião, não dá tempo de conversar. Né? Verdade. Não dá tempo de falar da vida. Falado com a fulana, ciclana. Ou da vida, Gosto tanto dela, queria me Exato. Aproximar, né? Porque lá a gente fala mais de negócios. A gente está o tempo inteiro provocando elas a falarem de negócios. Né, vão fazer uma atividade, você vai falar com a sua colega, mas sobre o seu negócio. O que o seu negócio representa, o que você quer aumentar de vendas, o que você fez, o que você vai fazer, né? Mas falar da vida pessoal não dá muito tempo mesmo. O mais informal, assim. Exatamente. Daí tem esses eventos, né? E a de networking, que é a última comissão, que é a que principalmente está à frente da rodada e está sempre buscando formas delas se conectarem, delas... A gente fala muito do networking humanizado, né, no CME, que é aquele que não é só negócio,
né? Vem a confiança e a pessoa em primeiro lugar. Né, Luca? E eu acho que isso é também eu super estudei importante. muito network, sabia? Imagino para jornalismo ou fora disso? Não, eu sou formada em jornalismo e publicidade. E eu sempre fui revisteira, né? Eu faço revista desde 79, mas gente, já tinha nascido? Porque quando eu falo isso, as pessoas estranham. Mas não fazia revista, fazia jornal naquela época, né? Mas é a mesma coisa, né? A técnica foi modernizando, tudo. E eu, até hoje, eu digo que eu alimento as minhas amizades. Porque eu tenho o telefone da fulana, que eu não vejo há 30 anos, mas eu mando uma mensagem para ela: oi, e aí, como é que você tá? Saudade, eu tô fazendo isso, você viu? Eu tô doente, né? Não sei o quê, mas, você não vai me derrubar. É isso aí. E se alimenta. Eu adoro. E quando eu vou nos lugares, as pessoas falam assim: e a Flora? Eu falo: nossa, falei com ela ontem. Como se ela não mora aqui, eu não sei o que. Mas eu converso com ela. E assim vai. Eu acho muito importante o network. Esse podcast só está acontecendo graças ao meu network. Olha que Pode legal. ter certeza. Tá vendo? Então é o network na prática, né, Luca? É o network na prática. Que é o que eu falo para elas, né? É isso que a gente tem que entender. Porque às vezes o resultado daquela semente que você está fazendo ali de network não vem na hora. Não vem. Não é, Lu? E às vezes nós somos muito... O ser humano é muito imediatista, né? E aí toda reunião eu converso e falo para elas. Inclusive tem uma imagem icônica que eu coloco lá. O dia que você for lá, aliás, está super convidada. Toda reunião eu coloco, que é uma imagem que mostra a sementinha, e a sementinha crescendo, aí a plantinha bem pequenininha, a plantinha vai crescendo, vira uma árvore, depois ela vira uma árvore frondosa, depois uma árvore com frutos e depois só a fruta. Falou, olha, a gente tem que ter a paciência. Eu não sei que tamanho está seu negócio. Né? Seu negócio pode ser uma sementinha, pode ser uma árvore pequena, uma super árvore já, mas a gente não pode pular fases, né? Lógico, a gente tem que cuidar do bar, pular fases. Tem que regar, né? Que é isso que a gente faz. O networking é isso, para mim é isso. Com certeza. Não adianta eu querer chegar lá no CME, uma reunião, e querer comer a maçã já pronta. Né? Eu tenho uma jornada para isso. Tem algumas delas, inclusive, que dizem a transformação, né, que o CME fez na vida delas, e a história legal da gente até contar. E falam muito isso, que olha, 6 anos depois fulano virou minha cliente. Olha só, 4 anos... Eu mesmo sou exemplo disso. Recentemente, eu precisei fazer seguros e tal, de vida e de, né? E aí, eu contratei uma das conselheiras, que já era muito antiga, mas até então eu não tinha precisado, Regiane, fazer seguro, né? Mas aí, quando eu precisei, foi ela que eu fui. Lógico. Mas foi uma construção, né? Porque era uma pessoa respeitável, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu confio, né? E aí isso é natural, aí você nem fica procurando tanto preço, né? Claro que o preço é importante, mas, né, não é só isso. Não é só isso. Né? É a confiança. Às vezes o barato sai caro. Exato. Não é verdade? Eu gosto de fazer com quem eu conheço, eu sempre falo isso. Aqui vem muito médico, né? Eu falo assim, a pessoa vai no médico que ela conhece. Ele é filho da fulana. Vai. Entendeu? É melhor ir naquele do que ela nunca viu. É complicado. Sim. Mas ainda é assim. É uma coisa das pessoas, né? De coração. É de pessoas, isso. Por isso que às vezes eu falo, a gente tem que tomar cuidado para não querer falar só de networking por falar. O networking é uma construção, né? E, de novo, o networking, de lá, ele é adaptado ao DNA do CME. Né? Que é um conselho diferente. Então, você vem, tem um tempo de maturação ali dentro. Tem gente que não tem paciência, não vai ter, né? E faz parte e tá tudo bem, porque não dá pra gente agradar a todos, né? Uma coisa que eu aprendi na trajetória é isso, né, Lu? Fala, é verdade. Quem quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. Né? Eu falo, aqui nós vamos falar de negócios, né? Se talvez não seja o seu momento ainda, se você estava buscando outra coisa, talvez não seja o seu lugar aqui, né? E aí a gente tem que deixar as pessoas à vontade. Né? Por quê? Porque senão você causa problema também. Você frustra a pessoa que vem procurando outra coisa. Né? Lógico, o que podia acontecer antes, que elas falam, tem mulheres que às vezes a gente convida e fala, eu não vou ao CME porque eu não tenho tempo para ficar tomando cafezinho lá só com as mulheres. Eles acham que é uma coisa fútil, Opa, pode ter sido antes, num outro momento em que isso também era importante.
né? Hoje nossa jornada é diferente, né? Hoje nosso trabalho é voltado para fomentar o seu negócio. Então, se você está nesse momento, né? O seu lugar é lá com a gente. Né? Mas sem aquela sangria desatada, porque existe também, né, Luca? Nossa, vem, eu vou chegar aqui, eu vou sentar com você, eu vou vender projeto para você, eu vou vender... Opa, peraí, né? Eu não acredito que funcione assim, né? E lá a gente tem muito essa cultura mesmo do construir, de construção, de base só. Tanto que nós temos conselheiras lá muito antigas. Né? Muito antigas, né? E que tem um carinho, e tem aquelas que às vezes já não estão mais tão atuantes, aquelas que começaram talvez há 20 anos atrás e que você conhece, né? Que são queridíssimas e que vão lá nos prestigiar de vez em quando, que torcem por nós, mas, por exemplo, hoje não faz sentido estar ativas no conselho, porque às vezes já estão mais distantes do negócio, estão vivendo a vida, construíram impérios, construíram grandes empresas e já estão no outro momento. Né? Então, continuam sendo empreendedores, empresárias que a gente respeita muito, mas que hoje não faz sentido estar lá, né? Ativamente assim. Mas estão sempre ali com a gente por perto, né? E criando outros projetos que talvez não sejam, que sejam mais hoje coerentes, né? Olha, eu não sei como foi, mas eu acho que a escolha de escolher você como diretora foi um prêmio. Obrigada. Porque você é uma pessoa que você sabe, acho que pelo teu trabalho, que nem falamos dele, mas eu acho que pelo teu trabalho você sabe se posicionar, sabe posicionar o grupo, é fantástico. E fala com você é dócil, você fala com uma leveza. Obrigada. Porque ser líder não é você... Não é você liderar realmente, as pessoas quererem ser como você. Então, tem sido uma grata surpresa para mim esse formato, porque isso é muito Regiane, isso é quem eu sou. Tá. Né? Eu acho que alguns anos atrás, até é interessante a gente falar disso, se eu estivesse, alguns anos atrás, sido diretora, eu não seria desse jeito, porque acho que eu tinha muito mais máscaras, muito mais, sabe, uma forma muito mais, até como se fosse mais brava. Eu achava que a liderança tinha que ser assim. Tá. Mas o tempo foi me mostrando que não, que é muito pesado a gente fica às vezes querendo criar algo que você não é. Nossa, eu aprendi isso a duras penas. Mas eu acho que eu também. Mas aprendi certinho. Hoje em dia eu lidero assim. É mais leve, né, Luca? Porque, tipo assim, quem se conectar com você ou comigo é pelo aquilo que a gente é. Né? E não por algo que é muito custoso para mim, né, de repente alimentar, que é ser aquela líder mais durona, aquela pessoa mais... Não, então essa sou eu. E aí é muito mais tranquilo, porque o trabalho da mulher já não é fácil, a gente sabe. Né? A gente desbravar, porque hoje a mulher, na minha visão, ainda continua desbravando muita coisa. Continua, né? Assim, infelizmente. Isso. Não é à toa que se pensa, às vezes, em sistema de cotas para as mulheres, né? Em cargos de liderança, em empresas maiores. Não é à toa que se pensa que tem que... E as próprias atitudes dos homens machistas, isso me incomoda muito. Mas sabe, Luca, eu fico olhando assim, muitas vezes isso nem é culpa deles, porque isso é tão enraizado, né? É tão enraizado que para eles conseguirem atinar que eles estão sendo machistas, vai quase uma vida. Por quê? Porque é tudo aquilo que foi, olha, eu vou te falar, eu moro sozinha e sou uma idosa. E eu sofro toda vez que eu preciso de um serviço de mão de obra, eu sofro muito. Por quê, Luca? Porque eles acham que eles podem me enganar, eles acham que... Então, esse machismo é o único machismo, né? Que eu ainda vejo, assim, que a mulher ainda sofre. Na realidade. Porque nos negócios nós já conquistamos um monte de coisa. Muito, sim. Né? Nos relacionamentos também, né? Também. Agora, nessas pequenas coisas do dia a dia... Quando você bate com uma pessoa menos informada, aí é esquisito. Então, eu acho que são os desafios que não sei se vão terminar um dia. Não, vão. Né? Não, a gente está numa construção. Talvez eu não veja. Então, e talvez eu também não sei. Né? Mas, assim, o que a gente tem que comemorar é que tivemos já muitos avanços. E em todos os aspectos. Né? Porque se a gente olhar, por exemplo, a CIRP é uma instituição centenária, né? A gente tem mais de 100 anos. E
agora o CME com 21 anos, olha que coisa linda. Enquanto, ao mesmo tempo... Já é responsável pelo seu E agora, então, pois é. E olhando para tudo isso, a gente vê que tem muitas associações que ainda não têm conselhos de mulheres, não tem núcleos de mulheres, né? Então, assim, ou seja, nós somos pioneiros, e olha que lindo, né? Trazer, então, uma ideia, assim, disruptiva para Rio Preto há 21 anos atrás, né? É bem legal a história de vocês. Então, é algo que a gente tem que... Eu falo muito para as meninas hoje, nós somos o que somos pela história que tivemos, né? Temos que honrar as que nos precederam. Por quê? Porque elas fizeram muito numa época que eu não ia ter coragem, talvez, de fazer o que foi feito lá atrás, né? O que até uma Maia fez lá atrás, né? De trazer esse movimento realmente. Mas hoje a gente consegue ganhar um legado, que é um legado que, né, dessa jornada de 21 anos. Eu vou contribuir muito para esse legado. Eba! A gente conta com isso, com certeza. Tenho certeza que você vai fazer um trabalho mais brilhante ainda do que você já faz. Eu quero até agradecer você aqui por ter escolhido a gente para escrever o livro da história do Conselho. E já estamos aí pesquisando a milhão. E vamos que vamos. Vamos que vamos, vai ser demais. Eu também fiquei muito feliz da gente estar com um projeto fazer um livro desse. Lindo. Vai ser sensacional. A nossa próxima reunião nós vamos discutir um porção de coisinhas. Eba. Costurar certinho, alinhar tudo certinho. Sensacional. Tenho certeza que a gente está em ótimas mãos. Muito obrigada. Em ótimas mãos. Olha, amiga, nós já passamos do tempo previsto. Nem vi passar. Obrigada. Adorei ter você aqui, viu? Adorei. Volte. A hora que a gente for fazer a coisa do livro, mas eu quero que você volte. Claro, volto com o maior Daí vamos prazer. trazer as meninas. Eba, isso mesmo. Vamos fazer uma reunião aqui, mostrar dá pra trazer a força, a força dessas mulheres que nos precederam. Tá Obrigada, bom? viu? Tá, obrigada a você. Obrigada. Gente, vocês gostaram da entrevista? Eu amei. Então, compartilha, segue a gente no Instagram e siga a gente no canal no YouTube. E Em Voga Podcast. Beijo! Até mais!